Olá, está começando mais um UBEcast. A UBE, União Brasileira de Escritores, é a casa do escritor brasileiro. Associe-se em ube.org.br/associe e participe deste podcast, que tem trilha sonora original Candongas Não Fazem Festa, de Zeca Viana. Agradecemos também a Eliakim Batista, responsável pelas redes sociais da UBE, e a equipe do Gargamel Estúdio, onde estamos, Rodrigo Costa e Vinícius Souza. Eu sou o Felipe Franco Munhoz e hoje converso com Estevão Azevedo. Muito obrigado, Estevão, pela presença. O Estevão é autor de vários livros, tanto para o público adulto quanto para o público infantil, juvenil. A gente vai passar um pouco sobre tudo isso, então agora não vou fazer uma apresentação detalhada dos livros. Eu queria começar, Estevão, te perguntando, pedindo para você contar um pouco para a gente a sua trajetória, tanto como leitor e até que medida isso influenciou para você ser um escritor. E como você também, depois a gente vai falar sobre isso, mas como você também é um autor e editor de literatura infantil, se você teve dentro dessa formação de leitor, passou pela leitura de livros infantis também, se você tem alguma memória disso? Obrigado à União Brasileira de Escritores pelo convite, Felipe também. Minha trajetória leitora começa com a família, né? Eu tive a sorte de ter uma família leitora, pais leitores. Meu pai era jornalista, minha mãe era pedagoga, então a gente sempre teve muito texto em casa. Eu lembro que meu pai, por exemplo, por questões de ofício, ele assinava todos os jornais de São Paulo e do Rio, e todas as revistas da época, na década de 90. Então a gente tinha em casa no fim de semana a Folha, o Estado, o Globo, o Jornal do Brasil, a Isto É, a Veja. E eu lia muito isso, que não era conteúdo propriamente adequado para minha idade. E minha mãe também tinha muito conteúdo, e o que ela tinha especial prazer, ela era uma pessoa muito espiritualizada. Então ela tinha muitos livros e manuais de todas as correntes mais místicas ou religiosas. E eu lia muito esse tipo de conteúdo, que nem era muito adequado. E eu não tinha muitos livros infantis em casa, eu tinha revistas em quadrinho. O que eu lia que era apropriado para infância era revista em quadrinhos, Turma da Mônica, Disney, todo tipo de quadrinho. E na escola, na escola era onde eu tinha acesso mesmo à literatura para infância. Mas não foi isso que mais me marcou na minha trajetória de leitor iniciante, os livros lidos na infância. Claro, eu lembro de alguns, Marcelo Marmelo Martelo, da Ruth Rocha, algumas coisas da Silvia Ortoff, da Márcia Kupstas, que eu li durante a vida escolar, mas em casa foi onde eu mais li e li conteúdo absolutamente aleatório, desde o livro da astrologia de 1988 da minha mãe, que eu lia todos os signos por curiosidade, porque acredite-se ou não, é um conteúdo que tem muita imagem, né? É um conteúdo interessante. E li os jornais e as revistas, por exemplo, li a lista de restaurantes da Veja São Paulo. Eu sabia todos os restaurantes, quantas estrelas tinha, qual era o destaque do cardápio, embora não fossem os restaurantes. Mas eu digo isso, assim, que é uma anedota, mas porque eu acho que a minha formação como leitor tem a ver um pouco com uma certa introspecção. Eu lia para Uhum. passar o tempo, quando não tava com os amigos brincando. Eu tinha muitos amigos, era uma criança de brincar na rua, ter muita liberdade, né? Naquela época a gente explorava o mundo mais livremente do que as crianças de hoje. Então eu tinha uma parte do dia e do tempo que eu estava realmente entretido com crianças, com irmãos, mas tinha uma grande parte do tempo em que eu ficava sozinho em casa com meus irmãos, meus pais trabalhavam, a gente ficava ou com um cuidador, uma cuidadora, ou sozinhos mesmo, ou nas férias que os meus amigos viajavam, eu não viajava tanto, então eu tinha muito tempo livre, ocioso, e a TV disputava esse tempo com a leitura, então era um modo de vencer a solidão um pouco, a introspecção e de fazer o tempo passar. E em qual momento você começou a escrever? Eu gosto de inventar histórias desde criança, mas acho que no começo, né, na infância e na adolescência, eu gostava mais de desenhar. Eu acho que eu tinha, se eu pudesse, teria sido um ilustrador. Né? Eu gostava muito de desenhar. Acho que talvez por influência das histórias em quadrinho, né? Eu gostava muito de desenhar e desenhava muito. Mas isso já era uma atividade de criação, né? Porque eu inventava personagem, inventava história para poder ilustrar. E comecei a escrever mesmo, assim, com maior afinco, talvez
lá pro ensino médio, assim, quando comecei a desenvolver um gosto maior pela escrita e perceber que tinha alguma qualidade aquilo, né? Que pelo menos o texto era bem escrito, que tinha uma imaginação ali que me satisfazia. Acho que foi por aí que eu deslanchei um pouco para a escrita. E aí, bom, as coisas engraçadas da vida, né? Eu fui fazer um colégio técnico no ensino médio, fui fazer um colégio técnico, mas de eletrônica, né? Que está no universo totalmente oposto ao universo no qual eu vivo hoje, né? E no qual eu construí boa parte da minha carreira. Então eu fiquei 4 anos ali mergulhados em circuitos, transistores, que me trouxe muita coisa também, né? Era outro mundo, mas também, mesmo lá, eu tinha muito espaço para escrever, era um colégio bom, e foi ali que eu percebi que talvez essa carreira ligada ao texto fosse a mais adequada. Tanto é que, quando eu fui para a universidade, a primeira que eu escolhi foi publicidade, achando que eu gostava de inventar e criar coisas, né? Eu não sabia que eu gostava de escrever, eu pensei, eu gosto de criar. Aí publicidade é criação. Aí já me desiludi logo no começo, porque a parte visual, por exemplo, eu não tinha muito talento, né? Apesar de ter desenhado na É, infância. mas não era um bom E, desenhista. mas isso, assim, a gente vai chegar lá depois com mais calma, mas talvez reflita na sua personagem no nome do menino, Artista que é plástica. artista Sim, acho visual, que né? sim. É, ela é artista visual, né? Mas enfim, a gente volta depois nisso. É. Porque E, antes tem o som de nada isso, acontecendo. aí já vou chegar nos livros, né? Vai. Mas eu pulei da publicidade. Na publicidade eu percebi que eu gostava não de criar, mas gostava de escrever e não gostava dessa criação relacionada ao consumo, né? Que é o coração do marketing, da Não. publicidade. Aí eu falei, então vou pro jornalismo. Aí fui pro jornalismo. O jornalismo até completei, porque gostava de escrever, mas aí descobri ao longo da formação como jornalista que se o jornalista gosta de escrever, escreve bem, é melhor, mas não é o fundamental, né? O principal é o jornalista que tem aquele ímpeto de descobrir as coisas, de se enfiar onde não deveria para conseguir a informação mais adequada e tem um compromisso com a verdade. Eu tinha muita vergonha. Eu preferia inventar tudo do que ter que entrevistar alguém, do que ter que fazer as perguntas. Se eu tivesse que apurar qualquer coisa e o porteiro falasse, não, você não pode entrar, eu falava, não, tá bom, então não vou embora. Não tentava nenhuma alternativa, estratégia. Então eu vi que eu nunca ia ser um bom jornalista, porque eu não tinha o menor compromisso com a verdade. E só um detalhe, também tem um personagem jornalista que inventa coisas Exato. com o nome do menino. Exato, eu vou até explicar por que tem tanta coisa dessa minha trajetória no Nunca o Nome do Menino, vou chegar nisso. Aí, bem, aí eu fui para letras depois de jornalismo, que foi onde eu realmente me encontrei, pelo menos nessa parte da formação. E o Nunca o Nome do Menino, né, depois eu volto pro meu livro de estreia, mas o Nunca o Nome do Menino é um romance de estudante de letras, né? Se passa no universo letrado, né? É muito metalinguístico, se passa numa cidade, numa metrópole com muita cultura. Porque como era o meu primeiro texto longo, meu primeiro romance, eu tinha uma angústia de não ter conteúdo para preencher um livro longo. Então eu pensei numa estratégia, eu falei, eu vou escrever um livro em que a trama possa comportar tudo que eu vivi, tudo que eu pensei, tudo que eu sofri, tudo que as pessoas que convivem comigo sofreram. Então é um romance em que cabia tudo, né? Mas antes dele eu publiquei o Som de Nada Acontecendo. Uma reunião de contos. É uma reunião de contos. Você pode contar um pouco sobre esse projeto, das edições K? Claro, eu já gostava de escrever contos, né? Mas para mim, eu não sabia que era possível ser escritor ainda, eu não tinha contato com escritores. Então comecei a escrever para mim, mas ao longo da faculdade de jornalismo, eu tive a sorte de começar a frequentar um pouco a cena da literatura aqui paulistana, né? Porque eu tive uma professora que é uma crítica literária, uma pesquisadora muito importante, que é a Eliane Robert Moraes. E ela é totalmente da área da literatura, a maior especialista em literatura erótica no Brasil, pesquisa Marquês de Sade, Hilda Hilst. Mas no jornalismo ela tinha uma disciplina que era uma disciplina realmente para a gente experimentar gêneros textuais, né? Escrever com mais liberdade do que do que o jornalismo permite, inclusive. Então era como se fosse o que hoje se convencionou chamar de oficina de escrita criativa, oficina de escrita criativa, mas muito antes disso surgir, né? Disso ficar conhecido. E na aula ela dava exercícios de criação e eu muito interessantes e muito desafiadores, e eu escrevia ficções e ela começou a gostar e falar: Esteve, você tem que publicar isso, mandar para um jornal, para uma revista. Tanto que alguns contos desse livros foram frutos desses exercícios, são fruto desses exercícios. Então foi a partir do estímulo dela que eu percebi que tinha valor, e aí como projeto de conclusão do jornalismo, eu criei junto com algumas colegas uma revista
que tratava de literatura contemporânea, com perfis de vários escritores daquela geração que ficou conhecida como Geração 90. Eu tinha o Marcelino Freire, o Nelson de Oliveira, o Marcelo Mirizola, várias outras escritoras e escritores. Esqueci agora os nomes. Mas a gente fez perfis de todos. E durante a produção dessa revista, eu pude ter o primeiro contato com essa turma, que leu meus textos, me incentivou, e o Som do Nada de Nada Acontecendo tem até um prefácio do Nelson de Oliveira por isso. Então eu reuni textos que eu vinha escrevendo para mim, com poucos leitores, e montei esse conjunto. E eu fiquei sabendo, nessa época, pela internet, frequentando blogs, newsletters, que um grupo de editores independentes, que tinha uma editora chamada Edições K, estava em busca de originais. E eles tinham uma característica muito interessante, que eram como se fosse uma banda de rock, com integrantes morando em várias cidades. Tinha o Vladimir Cazé, que morava em São Paulo, mas era de Salvador, o Patrick Brock, que era de Salvador, o Delfim de Campinas, e o Marcelo Benvenuti, que é um escritor do Rio Grande do Sul. E eles editavam os próprios livros, financiavam os próprios livros, divulgavam os próprios livros e trabalhavam como se fosse uma banda, assim, faziam turnês pelo Brasil para divulgar as obras. E eu mandei o original desse volume de contos, e eles gostaram e publicaram. Então foi aí que eu estreiei de forma independente, mas na escrita profissional. Em que ano saiu o Som de Nada Acontecendo? Saiu em 2005. 2005. Saiu em 2005. E aí depois você passa, então, para uma narrativa mais longa com o nome do menino. Sim. E aí, o Nunca o Nome do Menino eu já escrevi quando estava estudando letras. E foi um desafio, né? Tem a ver com a dificuldade que eu acho que muita gente que cria qualquer coisa tem de se legitimar como criador, né? Como artista. Eu escrevi os contos, mas eu tinha vergonha de dizer que eu era escritor. Eu falava, não, eu escrevi alguns contos, né? Eu não dizia que eu era escritor. Tinha vergonha. Aí eu pensava, né? Não, eu consegui escrever porque são contos. Algo de maior fôlego, mais longo, eu não teria capacidade, né? Eu consigo escrever prosa curta, alguma poesia, alguma coisa assim. Então me desafiei a escrever uma prosa mais longa, e justamente por conta dessa insegurança, eu pensei nisso. Eu precisava de uma trama em que eu pudesse colocar tudo que eu coletei, assim, que eu vivi, que eu experimentei, que eu assisti, porque assim eu poderia preencher tantas páginas, né? Então eu pensei nessa história, que me veio como uma imagem primeiro. Então me veio uma imagem, uma frase, que é a frase que abre o livro, e é exatamente essa. Eu estava no meio de uma aula divagando, sem prestar atenção, desculpa, professor, quando me veio essa frase. Escrevi no caderno: o drama começou quando eu, ao perceber que era personagem de um livro, amputei o dedo mínimo da mão esquerda, imaginando com isso arrancar pelo menos algumas letras das palavras que me descreviam, o que dificultaria a leitura e me possibilitaria talvez morrer. Me veio essa frase. Aí eu pensei, bom, eu tenho essa frase, essa imagem, eu preciso criar uma história para essa frase, porque eu achei boa. Aí eu comecei a pensar nessa história dessa mulher de meia idade, que é uma artista plástica, que por vários motivos se dá conta de que é uma personagem de ficção, de uma ficção cujo autor ela não gosta, ela despreza, porque não é um grande autor. Então ela decide começar a sabotar a própria narrativa, para morrer como personagem. Ela não quer ser um personagem de ficção, então ela decide sabotar. E como essa é uma história que começa no clímax, ela descobre isso na primeira linha e amputa um dedo, para sustentar essa história, para explicar como chegamos a esse ponto, em paralelo eu conto a história dessa personagem desde criança. Ou seja, como é que alguém na meia-idade descobre que é personagem de ficção, né? O que leva alguém a descobrir isso. Então são dois tempos que se alternam. Ela nesse presente, em que ela começa a tentar sabotar a própria narrativa, e ela desde a infância. E esses tempos vão se entrelaçando até o ponto culminante. Ele tem uma estrutura muito demarcada, né, esse livro. Em qual momento você definiu que ele teria essa estrutura de ele intercalando os tempos? Essa arquitetura veio logo do princípio, porque eu escrevi a cena que abre o livro dela, né, declarando que é um personagem de ficção, e eu comecei a escrever logo em seguida um capítulo do passado, né? O primeiro capítulo do passado. Aí eu fui alternando durante a escrita organizando essa arquitetura, né, paralelística, porque acho que isso permite uns contrapontos ricos, né? Entre presente e passado, né? Então, aí eu decidi que essa era a estrutura e fui intercalando. Claro que eu não escrevi tudo intercalado. Às vezes escrevi um longo trecho de uma das partes, depois intercalei como um grande quebra-cabeça. Durante o processo de edição, inclusive, eu mudei toda a arquitetura, pus as peças na mesa e reintercalei tudo para criar efeitos, né?
durante a leitura. Nesse ponto você ainda não trabalhava como editor, você ainda estava na Não faculdade. trabalhava como editor, foi inclusive esse livro que me permitiu que eu fizesse transição de carreira. Eu trabalhava na área de TI, trabalhei 13 anos com computação, na área de TI, tinha uma carreira longa, mas ao publicar esse livro pela Terceiro Nome, um editor aqui de São Paulo, eu conheci o editor, conheci o pessoal da editora, e quando uma vaga surgiu, uma oportunidade na editora, eu pedi para trabalhar lá. E como eu era autor, eles me permitiram fazer esse cavalo de pau e confiaram que eu seria capaz de me tornar editor porque eu era autor. Ah, O livro ganhou um PROAC também, foi isso que me levou a terminá-lo. Eu acho que eu tinha metade do texto, aí o editor, que é um amigo, falou: Estevam, você já tem metade de um romance, vamos escrever no PROAC. Se a gente ganhar, você termina. E aí esse compromisso com a publicação, porque o projeto foi aprovado pelo PROAC da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Então a gente recebeu uma verba para edição e eu tinha um compromisso de terminá-la num prazo, o que é maravilhoso, né? Porque aí me tirou da letargia, né? e você foi escondendo ao longo dessa trama várias intertextualidades, você revela alguma coisa no... Sim, sim, é um romance totalmente metalinguístico. Então eu brinco que é um romance de estudante de letras, né? Que está imerso nas leituras. Tem uma graça em trabalhar com essa proposta de metaficção, né? E escondendo pistas para o leitor. É muito divertido, porque é isso, você cria camadas, né? Abismos, né? Em que uma informação leva a outra, uma está contida na outra, tem paralelismos, tem citações explícitas e tem muitos trechos que são apropriações indevidas, sem aspas. É realmente que é uma estratégia que eu gosto, de autores que eu gosto, que se apropriam de tudo e não precisa... Como homenagem, né? Claro que não é um plágio, porque Sim. é um fragmento. E também tem a ver com a minha formação, porque acho que no começo da formação de leitor mais literário, essas narrativas metaficcionais eram o que mais me encantava. Eu achava assim algo fabuloso alguém conseguir fazer esses jogos como o Cortázar, o Borges, o pessoal do Oulipo, enfim, em que essas narrativas, né, se inseriam uma dentro das outras, se contradiziam. Então eu estava fascinado por esse tipo de ficção e aí quis escrever a minha. Então tem uma grande inspiração nisso, né? E esse livro saiu primeiro pela Terceiro Nome, depois ele foi reeditado pela Record. No prefácio, no pós-fácio você comenta que mexeu pontualmente no livro. Ele saiu pela Terceiro Nome e ele foi finalista do prêmio São Paulo na categoria estreante, o que causou muita surpresa, porque eu realmente não tinha nenhuma trajetória na literatura e nem a editora era uma editora que publicava muita literatura, era uma editora que tinha outro foco no catálogo, era mais livro de arte, antropologia, não, fotografia. Então foi uma surpresa e a indicação ao Prêmio São Paulo me abriu algumas portas. Depois, quando o meu segundo romance ganhou o Prêmio São Paulo, vou falar disso. Vamos A falar Record, disso, inclusive temos uma história muito curiosa em relação a isso, né? Mas enfim. Mas sobre a segunda edição pela Record, eu modifiquei algumas coisas a partir até dos leitores, né, da primeira edição. Por exemplo, a primeira resenha que saiu na Folha do Nunca o Nome do Menino, uma resenha elogiosa, apontava algo muito interessante para mim como escritor, que ele dizia que, não era com essas palavras, era mais bem escrita do que isso, mas que tinha a parte do texto que era muito lírica, às vezes se perdia um pouco. Quando o texto era muito lírico, às vezes ele se perdia um pouco, tinha um certo exagero, era um pouco hiperbólica essa parte. Mas que a estrutura era muito engenhosa. E é muito curioso a resenha ter apontado isso, porque na minha cabeça, como criador, era o contrário. A estrutura era muito frágil, por isso eu precisava ser mais lírico, que era onde eu brilhava mais como escritor. Então a resenha foi um balde de água fria, mas foi interessante, porque me abriu os olhos, né, sobre onde talvez eu me excedesse um pouco, e eu concordei com essa resenha, depois relendo. E acho que o escritor que eu sou hoje concorda mais ainda com isso. Né, que tinha muito excesso, tinha muita literatice, assim, um arrobo muito lírico, que é bonito. Agora, mas faz muito sentido dentro dessa Dentro trama dessa também, história né? faz, porque é uma história de amor. Né? Uma história de amor, a personagem, ela é uma personagem, ela tá inserida numa coisa de E literatura. ela comenta... reclama disso no autor, né? Ela não gosta do autor por isso, porque faz histórias muito piegas, muito melosas, muito cheias de clichês. Então, eu acho que orna, faz sentido, tá dentro do projeto. Faz todo sentido. Mas por conta dessa resenha, eu fiz pequena, cirurgicamente, não fiz grandes mudanças, mas eu cortei um pouco de excesso, um pouco de gordura,
E aí, no pós-fácil, eu apontei isso para o leitor, que foram essas as mexidas que eu fiz na segunda edição, que saiu pela Record. Bom, aqui você está trabalhando nesse plano metaficcional, num ambiente urbano, bastante cerebral também, né? A própria representação da cidade. E aí, no seu segundo romance, que é o Tempo de Espalhar Pedras, aí você já passa por uma outra proposta completamente de Brasil, de estrutura também, né? Um pouco menos demarcada, assim, com essa... Tem muito a ver a mudança de projeto literário, de estilo e até de tema, tem muito a ver com a síndrome do impostor, porque quando eu publiquei o Nunca o Nome do Menino, apesar da indicação ao prêmio, de ter sido bem recebido pela crítica, eu ainda assim tinha dificuldade de aceitar que eu era escritor, porque a gente vai criando desculpas para ficar inseguro, para não confiar no que a gente faz, né? E a desculpa da vez era a seguinte: tá, eu escrevia contos, precisava me arriscar num texto mais longo para poder me aceitar, me afirmar como escritor. E eu fiz isso. Mas eu só consegui fazer isso no Nunca o Nome do Menino porque tem uma cartografia emocional, assim. É isso, é uma recolha de todos os debates, filmes, peças de teatro, histórias de amigos, das minhas próprias histórias, angústias, embora não seja autobiográfico, eu mobilizei tudo que eu acumulei ao longo da vida. E por isso eu fui capaz de escrever um romance. Se não fosse isso, se passasse numa metrópole parecida com a que eu vivo, se não fosse metaficcional, então não me permitisse recorrer a tudo que eu li, talvez eu não fosse capaz de escrever um romance. Então eu fiquei com isso na cabeça e falei, então eu teria que escrever agora um romance que tivesse como cenário, como ambiente, um lugar totalmente iletrado, personagens iletrados, né? Ou seja, que não compartilhassem do meu repertório, da minha formação, né? Não fosse do meu tempo, não se passasse, não fosse uma trama que se passasse no mundo de hoje. Aí sim, eu seria um teste para eu ver se eu seria capaz de escrever uma história. Então eu fiquei com isso na cabeça. Eu queria... É quase uma estratégia de Olipô também, Exato, né? De criar você ter imposto as restrições. restrições. Exato. E no fundo eu acredito muito nisso, que as restrições favorecem a criatividade, né? Elas são catapultas, né? Trampolins pra gente criar algo mais consistente. Então eu fiquei com essa restrição. E aí, mas não tinha nenhuma história que se adequasse, um desejo pela escrita, nada tinha me mobilizado. Mas um dia, viajando pela Chapada Diamantina, fazendo trilhas lá, conhecendo pela primeira vez, um guia de trilha me contou, muito por cima, assim, muito sem detalhes. Ele me disse que havia um vilarejo, que era uma cidade da Chapada hoje, chamado Xique-Xique do Igatu, que eu não visitei, nunca visitei até hoje. Mas ele disse que tinha acontecido lá o seguinte, que o vilarejo tinha sido construído em pedra pelos garimpeiros de diamante, sei lá, não sabe quanto tempo atrás, 100 anos atrás, e que os garimpeiros remexeram toda a terra, as montanhas ao redor em busca do diamante, encontraram muito diamante, mas quando o diamante começou a rarear nos arredores, segundo ele, os moradores da vila começaram a garimpar no lugar onde estavam construídas as próprias casas. E garimparam as próprias casas, o próprio vilarejo até a destruição. Ele me contou isso. Eu achei isso uma alegoria da ganância, né, cortar na própria carne, muito poderosa. Eu falei, nossa, que coisa fabulosa, né? Que alegoria, né, da humanidade, né? Que destruiu a própria casa em busca de uma riqueza que talvez nem existisse. Eu fiquei com essa história na cabeça, esse fragmento de história, que eu não fui verificar se era real, se tinha acontecido dessa forma. E aí percebi que essa poderia ser a história que eu precisava, uma história que se passava num lugar que eu não visitei, não fui a Xique-Xique do Igatu, não entendia nada de mineração, de diamantes, nem de garimpo. Nem depois, era uma coisa que eu queria te perguntar. Você fez pesquisa sobre o Eu fiz assunto? pesquisa um pouco, mas fiz pesquisa mais literária, que aí tem a ver com esse meu gosto pela metaficção, né, Uhum. pela apropriação. Eu acho que meu método, minha literatura é muito de colagem, é um sampler, assim, eu vou coletando partes e transformando elas em minha criação. Então eu procurei romances, né, que retratassem ou a época ou o ofício, né? Eu tenho Cascalho talvez eu erre o nome agora, Herberto Salles, eu acho, um escritor regionalista, que é um ótimo romance que se passa lá Uhum. na Chapada e que tem a ver com mineração de diamante. Então, com o Cascalho eu aprendi um pouco como é a economia do diamante, né?
quanto ganha quem tira a pedra da terra, vende para um atravessador, os instrumentos, né? Os termos, né, da negociação, como é que acontecia isso. Mas também romances que não têm a ver com o meu livro, mas tem a ver com a atmosfera. Então, um romance sobre vingança, Abril Despedaçado, do Ismael Kadaré, que virou filme, um ótimo filme, inclusive. Então tem a ver com a vingança que não à toa o Walter Salles trouxe para o sertão brasileiro, embora se passe nas montanhas da Albânia, se não me engano, né? Mas tem tudo a ver com essa atmosfera brasileira de família que odeia família, e tem uma vingança que se perpetua, né? Transgeracional. Então eu fui em busca de obras, e às vezes as coisas mais disparatadas mesmo, mas que tinham uma sensação, uma atmosfera, um tom, uma imagem que me servisse para a escrita do romance. Então é um romance de colagem nesse sentido, embora não fique explícita essa colagem, porque eu transcriei tudo, transformei em outras coisas, mas tem esse método de escrita, de pesquisa em obra ficcional, mais do que em tratado. Então até peço desculpas a algum garimpeiro aí, a indústria da mineração, se o romance é muito inverossímil do ponto de vista da realidade. Eu nem nomeio o lugar e nem o tempo, isso também é uma estratégia, né? Também, nos dois livros, né? Especialmente nesse, porque é isso, eu não queria escrever a história de Chique Chique do Igatu. Pouco me importava se isso fosse verdade, se tivesse acontecido dessa forma. E é muito universal, né? É muito universal isso de consumir a riqueza, né? Não à toa também é uma alegoria da emergência climática, né? A gente está esgotando a Terra em busca de um progresso que vai nos levar à ruína, né? Então eu acho que é uma alegoria de muita coisa. Então por isso também não quis dizer que é um romance regionalista brasileiro que se passa no começo do século XX. Eu eliminei essas referências, embora, claro, o cenário, a paisagem, o falar seja... Até o falar é curioso, porque é um falar claramente nordestino, mas é um falar ficcionalmente construído. Nenhuma pessoa de um estado nordestino vai falar, é pernambucano, é baiano, é alagoense, é maranhense. Porque, inclusive, eu sou nordestino, mas saí do Nordeste do Rio Grande do Norte muito criança, então não tenho essa vivência, não morei lá. Mas meu pai manteve raízes e um falar um pouco mais nordestino ao longo de toda a vida. Só meu pai. Não convivi muito com a família nordestina. Então, o falar nordestino do livro é um falar que é um pouco de família e muito de novela da Globo, né? Porque, né, eu fui criança que assistia aquelas novelas que não eram apropriadas para a idade, Tieta, Pedra sobre Pedra, que era muito presente nas casas brasileiras nessa época, década de 80 e 90. Então é um nordestinês absolutamente artificial, mas que funciona. Ninguém lê e acha esquisito. Eu já recebi um comentário de uma pessoa que é neta de um garimpeiro e que acho que foi o avô, o pai, leu e falou, nossa, é incrível, você retratou exatamente o que a gente via, mas muito mais pela... Não é a paisagem, o método, né? É muito mais a sensação de desespero, porque se acredita que vai enriquecer a todo momento, mas nunca vem a riqueza, ou quando você enriquece, você perde tudo no dia seguinte, porque gasta tudo, né? Então isso é um elogio interessante. O Tempo de Espalhar Pedras é um livro que saiu em 2014, a primeira edição. A reedição saiu em 2018 pela Record. Foi a edição que eu li. E de 2018 para cá, em quase todas as oportunidades quando eu me lembro, né, eu menciono que foi é um dos livros que eu mais gostei recente da literatura brasileira. Eu considero um dos melhores livros. Eu acho que se tem alguém que está nos escutando que ainda não leu o Estevão Azevedo, pare tudo imediatamente que você está perdendo uma grande... E olha, eu não falo isso assim para ninguém, assim, está perdendo uma grande oportunidade na vida de se deparar com o que a gente tem de melhor na língua portuguesa. Tanto O Tempo de Espalhar Pedras quanto Nunca o Nome do Menino são livros que têm romances que têm um trabalho de linguagem muito expressivo, muito bonito, muito inteligente, é uma literatura da melhor qualidade possível. Então, assim, eu queria te perguntar, Estevão, você fez uma mudança de pessoa, né? O livro Nunca o Nome do Menino é em primeira pessoa, essa personagem que corta o dedo, que descobre que é a personagem logo no começo. E O Tempo de Espalhar Pedras é um livro já em terceira pessoa, né? E também teve uma... Eu lembro de você ter contado uma vez para mim que depois do livro tá todo estruturado, você mexeu, né? Antes de publicar, antes dessa primeira edição que saiu pela Kozak Naif. Sim. O Nunca o Nome do Menino, acho que por conta da trama e dessa ideia de
querer fazer a gente pensar que a gente também é personagem, né, da história, da nossa própria história, né? Ainda mais com redes sociais, mais do que nunca, a gente é personagem de nós mesmos, né? Eu acho que a primeira pessoa era fundamental, né? Eu queria que esse drama fosse vivido de dentro. O eu era o eu da personagem, é o eu do leitor também. Então, eu acho que a história pedia uma primeira pessoa. Já o Tempo de Espalhar Pedras tem esse é mais panorâmico, tem muito mais personagens que interagem entre si, né? Então eu acho que nesse caso a visão mais onisciente, embora seja um narrador onisciente, mas que a cada capítulo ele tá muito grudado, né, num personagem. Então é uma terceira pessoa que muitas vezes incorpora a visão de mundo dos personagens. Também acho que foi uma escolha de projeto mesmo. O projeto pedia uma terceira pessoa nesse caso. E o que aconteceu no processo de edição, e eu acho bonito contar essa história, porque mostra como o processo do livro é rico e é coletivo, como outras visões contribuem para o que o leitor lê no final, né? Eu tive a imensa alegria e o privilégio e a sorte de ter sido editado na Kozak Naif, né, na extinta Kozak Naif, pela Marta Garcia, que é uma grande editora, né, que ainda está aí produzindo muita coisa na própria editora, e pela Heloísa Ian, né, falecida, que é uma tradutora brilhante, pessoa incrível, uma editora fabulosa. E quando elas leram o original, elas, né, me chamaram para uma reunião e disseram que, né, a porta-voz foi a Heloísa, disseram que queriam editar, que o livro era gostavam muito do livro, que o livro estava pronto para ser editado, mas elas me deram um conselho. E esse conselho era, foi mais ou menos até com essas palavras, elas disseram: Estevão, se a gente fosse publicar esse livro 40 anos atrás, a gente nem te pediria isso, a gente publicaria o livro tal qual, como ele está. Mas hoje, um leitor de hoje que tem menos paciência, né, menos tempo, talvez você pudesse facilitar talvez não seja a palavra, mas você pudesse ser generoso com o leitor da seguinte maneira: são muitos personagens e as tramas iam começando em paralelo. A gente conhecia um pedaço da trama de um, depois de outro, depois de outro, depois de outro. E essa construção em paralelo perdurava por muitas e muitas páginas. Então ela disse que talvez o leitor, que a gente pudesse capturar o leitor com uma dessas tramas, tendo mais sequência logo no início. Então elas poderiam começar paralelamente, mas se uma delas tivesse mais prosseguisse, né, continuasse, né, intercalada, mas continuasse nessa parte inicial do livro, talvez a gente capturasse o leitor, né, cativasse o leitor para essa trama e ele fosse seguindo e depois o mosaico se formasse. Foi o que eu fiz, né? Não foi uma grande intervenção porque foi mais uma questão de arquitetura, de quebra-cabeça. Eu só peguei uma das tramas, né, que é a trama dos dois amigos que decidem garimpar juntos, mas por características pessoais essa dupla dá muito errado, né? Um é desconfiado, o outro é mais afetivo, tal, e aí cada um cria uma interpretação do outro que é totalmente errônea, mas isso gera um conflito. Então eu puxei um pouco essa trama para o começo, deixei que ela se desenrolasse, desenvolvesse, enquanto em paralelo eu ia apresentando as demais tramas. E eu acho que foi um excelente conselho, né? Um excelente conselho, porque eu acho que o livro ficou melhor, né? Não afetou em nada o meu projeto, de maneira alguma agrediu o que eu acreditava, eu só mudei um pouco a arquitetura do livro e isso contribuiu, eu acho, para que ele conquistasse leitores mesmo, né? Esse livro, ele recebe o Prêmio São Paulo de 2015. No dia que o livro é contemplado com o Prêmio São Paulo, sai a notícia, sai da entrevista que o Charles Kozak deu dizendo que a Kozak Naif fecharia, né? Exato, na mesma noite, durante a cerimônia de entrega do prêmio. Essa é uma anedota, né, muito curiosa, que afeta a vida do livro. O livro foi finalista. O curioso do prêmio também é que, com o nome nunca o nome do menino, eu fui indicado e não ganhei. O livro que ganhou do Altair Martins, não me lembro o título agora, era realmente fabuloso, muito bom, então foi uma justa derrota. Mas eu pensei, nossa, agora tive minha chance. Era na categoria estreante, que teoricamente é mais fácil porque o universo é mais restrito, né? São só os primeiros livros dos escritores. Pensei, não ganhei agora, nunca mais vou ganhar, né? Perdi minha chance. Tipo, quase ganhei na Mega Sena e não ganhei, embora o valor não seja tão alto. Pensei, pronto, nunca mais vou ganhar. E aí o romance seguinte na categoria principal, onde a disputa é ferrenha, né? Porque, né, o Tempo de Disparar concorria com
o Chico Buarque, com Cristóvão Tesa, né? Autores que eu amo, né? Que lia e tal. E ganhou, surpreendentemente, né? E foi fabuloso. E aí estamos lá, nós, eu, os editores da COSAC, amigos, da família, reunidos lá na biblioteca do Parque Vila Lobos para cerimônia, e eles fazem esse tipo de cerimônia divertida e sádica quando a gente participa, que é tipo o Oscar que anunciou na hora. Os finalistas estão lá, tem um videozinho e anunciam na hora. Você tá lá com uma dor de barriga, pensando que pode ser você ou que pode não ser você, e ambas as possibilidades são igualmente angustiantes. Eu tava lá nesse dia, porque o Evandro Afonso Ferreira também estava concorrendo, Também. e ele falou, eu fico muito nervoso, eu não quero ir, né, você vai pra mim? E eu fui. Exato. Então estávamos lá, eu, Evandro e quem mais estivesse concorrendo, sofrendo ali com a angústia de poder ou não ser premiado. E o prêmio veio, eu subi lá, recebi. E depois, assim, saindo da premiação, num táxi, indo acho que jantar, eu e a minha companheira da época, no táxi, eu tava absolutamente esgotado emocionalmente, porque é uma felicidade extrema, mas é muito avassaladora, né? Então fomos jantar só eu e ela. Não, pessoal, vamos comemorar. Cara, não tenho condições hoje. Depois a gente vai fazer uma celebração, mas hoje eu só quero descansar. E estávamos indo jantar e eu li no Facebook de um amigo a seguinte mensagem, postagem. Feliz pelo Estevão e triste pela COSAC. Eu interpretei da seguinte forma, não mergulhei, né? Não ia ficar nas redes sociais. Eu interpretei assim, que dramático. Todas as editoras do Brasil estão enfrentando dificuldades. É difícil ser editor no Brasil e editora, né? Então, que dramático. A COSAC tá bem, apesar das dificuldades, né? Pensei nisso. Mas depois eu descobri que era triste pela COSAC, porque a COSAC tinha acabado. O Charles COSAC foi a público naquele momento. A editora do meu livro estava lá e ficou sabendo naquele dia junto comigo que ia perder o emprego, né? Então, foi triste, porque era o momento em que o livro poderia circular mais, né? Ele estava ganhando um dos principais prêmios brasileiros, né? Então, no momento em que o livro teria maior repercussão, poderia circular, toda a estrutura que poderia fazer o livro circular, a pessoa do comercial, da imprensa, da divulgação, estava perdendo o emprego. Então, o livro, acho que teve bastante a vida afetada por isso também, porque no momento de auge dele, ele parou de circular, basicamente. Em qual momento, em paralelo a isso, você faz o seu estudo a respeito do Radwan Nassar? É, É em paralelo a isso ou é depois? eu comecei a escrever O Tempo de Espalhar Pedras. Nossa, agora me deu um tilt. Acho que foi logo depois que eu terminei O Tempo de Espalhar Pedras, a escrita. Eu terminei a escrita do Tempo de Espalhar Pedras e aí decidi fazer um mestrado, né, em literatura brasileira. Seria impossível fazer ao mesmo tempo, porque a escrita do mestrado é até muito mais difícil do que a escrita de ficção para mim, né, que não sou pesquisador assim de carteirinha. Então, assim que eu terminei o romance, eu pude me dedicar à escrita dessa dissertação que virou livro. Que resultou nesse livro, né? O Corpo Erótico das Palavras, que é a sua única não ficção. É um estudo, né, de crítica literária que versa sobre a obra completa do Radwan Nassar, um dos meus escritores favoritos, né, da vida. E você tem notícia se o Radwan leu o livro, se ele leu seus livros? Eu pude conhecê-lo por conta da minha pesquisa, eu pude conhecê-lo. É até uma história divertida, porque eu fiz a pesquisa sem conhecê-lo, não tinha, ele era muito recluso, né? Depois ele continuou recluso, ainda é recluso, mas depois ele até veio a público algumas vezes, né? Mas enquanto eu estava pesquisando, era aquela fase em que ele não aparecia, não dava entrevista, né? Há muitas décadas. Mas eu tinha o desejo de conhecê-lo, de que ele conhecesse meus livros. O Tempo de Espalhar Pedra já existia, agora ficou mais clara a cronologia, porque eu lembro disso. E um dia, eu conversando com um jornalista, o Maurício Meirelles, que também tinha interesse em fazer matéria sobre o Radwan, sobre as coisas que o Radwan escreveu e ninguém conheceu, que ele pode ter escrito no jornal do bairro que ele tinha com a família. O Maurício falou: Estevão, vai lá, tenta falar com o Radwan, né? Você fez pesquisa a obra dele. Eu falei: não, Maurício, que é isso? Não tem como, né? Mas o Maurício tinha o endereço dele como jornalista, né? Aí ele me deu, e eu morava perto, inclusive. Aí eu falei: será que eu vou? Será que eu não vou? Fiquei assim meses, né? Com esse frio na barriga, né? Então eu decidi que eu ia deixar num envelope com O Tempo de Espalhar Pedras na portaria do prédio dele. Eu decidi que essa ia ser a minha empreitada. E já com medo, assim. Parecia que eu tava tocando a campainha da casa de alguém saindo correndo, como a gente é criança, né? Meu frio na barriga era esse. Porque eu ia pular o muro de uma casa. Fui ao prédio com um envelope, escrevi, né? Para o Radwan e tal. Fui um bilhetinho dentro com o meu telefone. E fui ao prédio, toquei
o interfone, o porteiro atendeu, eu falei, tem uma entrega aqui pro senhor Raduan, né, do apartamento tal. Aí ele fez a pergunta fatídica, ele falou, é só pra entregar ou você quer que eu toque lá? Né? Aí eu pensei um segundo, com vergonha, e falei, não, é só pra entregar. Aí eu me arrependi nesse mesmo momento e falei, mas talvez ele queira que eu suba. Eu joguei um verde e, e aí, o porteiro, tá bom. Aí fiquei lá aqueles segundos esperando, né? Aí o porteiro me chamou e falou, Estevão, ele pediu pra você subir. Aí eu subi com o envelope, são muitas coincidências, né? Por sorte, estava visitando o Raduan nesse momento, o Augusto Massi, que era meu professor na ocasião na USP, me conhecia, né? E eu suponho, aqui, eu nunca perguntei pro Massi, nem pro Raduan, mas eu suponho que o Raduan possa ter falado, tem o Estevão aí, o Massi falou, que possa ter falado, é aquele rapaz que está estudando sua obra, né, na USP. Aí eu subi, o Raduan é muito fechado, né, muito carinhoso, mas fechado, eu entreguei para ele, falei 10 minutos, e ele estava lá com o Massi numa reunião, eu desci, não falei mais no assunto, agradeci e fiquei muito feliz. Mas aí a segunda coincidência é que tempos depois, eu tô na editora trabalhando, eu tava até numa reunião e tocou meu celular e era um número desconhecido. Eu não poderia atender o celular no meio de uma reunião, mas eu tava alugando um apartamento na época, então eu pensei que era da imobiliária e falei, posso sair, desculpa. Aí atendo e falo, Estevão, é o Raduan. Nossa, aí já deu aquele frio na barriga. E aí ele me contou uma história que era muito difícil de entender. Ele falou, tem um tradutor português que gosta muito do seu livro, e ele tá por aqui, eu não sabia quem era. Eu não entendi nada, mas entendi que tinha um tradutor que tinha gostado do meu livro. Eu falei, eu posso levar um exemplar aí pra você dar pra ele. E aí com isso consegui combinar um café e fui à casa do Raduan. E foi uma sorte tremenda. Era um tradutor português que estava passando para conhecer o Raduan na casa dele um fim de semana, que foi à livraria da Vila da Fradique, perguntou a uma vendedora se tinha literatura brasileira contemporânea para indicar. Calhou de ser a vendedora que é a Cida, todo mundo aqui de São Paulo conhece, a melhor livreira do Brasil, conhece todas as obras, as melhores indicações. E a Cida tinha lido meu livro e ela falou, o livro está esgotado, porque a Cosac fechou. Eu vou ver se tem algum exemplar. E tinha uma devolução, alguém tinha devolvido e a Cida vendeu para ele, ele foi até a casa do Raduan, começou a ler imediatamente e gostou muito, falou, Raduan, tem esse livro aqui desse escritor, nossa, eu queria muito saber quem é. E o Raduan, por coincidência, falou, ele esteve aqui alguns meses atrás e ele deixou o telefone dele. Uau. E aí, a partir disso, eu fiz amizade com esse escritor, que é um grande amigo até hoje, Antônio Gonçalves, um tradutor português, esse tradutor que mora em Portugal, é um tradutor brilhante. Fiz amizade com o Raduan, pude conhecê-lo. E aí, respondendo a sua pergunta depois dessa anedota, eu queria que ele não conseguia ler O Tempo de Espalhar Pedras por causa da diagramação. Ele me falou, Estevão, eu não consigo ler, essa letrinha pequena, não enxergo mais. Então eu peguei os arquivos e pedi para um amigo, que é o Delfim, inclusive, o editor das edições K, que é designer, falei, Delfim, faz um livrão aí com a letrona. Mandei fazer numa gráfica rápida um exemplar com um textão enorme e deixei lá. Falei, eu fiz aqui um dia, não cobrei, não perguntei. Acho que um ano depois, talvez, ele me chamou, Estevão, vem aqui que eu li seu livro. E aí eu chego lá, foi a coisa mais emocionante, né? Uma das maiores honras que eu tive como escritor, porque ele tinha feito, não só tinha lido, como ele tinha feito um esquema, assim, à mão, no papel. Os personagens, as tramas, né? O que ele tinha gostado. E ele gostou muito. Ele falou, nossa, Estevão. Ele ria e gargalhava, porque ele tinha um elogio que ele fazia, que era um adjetivo que ele dava, não sei se era perturbado. Ele falava, perturbado. Não sei, uma coisa que, como assim? Você é perturbado? E aí ele fez duas críticas que foram interessantíssimas também, que foram ótimas. Que ele disse que o tom... Ele falou, eu só notei que o tom fica um pouco mais grandiloquente e épico a partir da segunda metade. E acho que ele tem toda a razão. Não sei se é um defeito ou não, mas ele tem razão. Porque é quando começa a trama do vilarejo se autodestruir, né? Aquela história que eu contei. Sim. Então fica um pouco mais épico mesmo, né? Porque a paisagem começa... A trama sai do personagem, da vida íntima, para uma coisa que é... uma narrativa maior que engloba todos ao mesmo tempo. Então é mais grandiloquente, mais épico mesmo. E tem um spoiler, né? Que é um personagem que encontra um diamante pequeno, um diamante frágil, uma coisa absolutamente que conduz à catástrofe final. E ele disse, Estevão, ele não deveria ter encontrado esse diamante, porque se ele encontrou, mesmo que fosse um diamante que levou tudo à ruína, é sinal que existia mesmo, que eles estavam certos em procurar o diamante ali. Então eu acho que não tinha. O Raduan é uma pessoa que não faz concessão nenhuma, né? Os livros dele são terríveis, né? Então ele achava que tinha que ter sido
absolutamente terrível e não tinha nenhuma nesga de esperança. E foi muito interessante. O livro crítico, a crítica, o livro O Corpo Erótico das Palavras, eu não sei se ele leu. Talvez tenha lido, porque ele comentava com pessoas. Você ficou com essas anotações do Não Raduan sobre o fiquei, seu livro? não Não. fiquei. E depois o livro foi reeditado, você mexeu no nome do menino, mas o Tempo que Espalha Pedras você mexeu? Eu fiz só correções que o próprio Raduan, como excelente revisor que era, apontou umas coisas de gramática, assim, que ninguém nunca jamais tinha apontado e que faziam todo sentido. Ah, aqui tem uma incoerência de sujeito, porque 5 páginas atrás, uma leitura muito fina. Ele e o Antônio, esse tradutor português, me apontaram, assim, leves deslizes que nenhum processo editorial corrigiria, porque é aquela regência verbal que ninguém percebe, assim, mas muito pequenas, muito sutis. Quase não fiz nenhuma modificação. O Antônio traduz de qual língua? Ele traduz do espanhol e do francês para várias editoras portuguesas, traduziu várias coisas. E é um grande entusiasta da literatura brasileira e da poesia em especial. Então ele pesquisa muito, fez amizade com muitos poetas de língua e escritores de língua portuguesa do mundo inteiro. Muito legal. Então, em algum momento aqui você já está trabalhando como editor, depois você trabalha na Globo. Eu trabalhei na Terceiro Nome, né? Eu comecei como autor da Terceiro Nome e consegui fazer esse salto para editor. Foi onde eu comecei minha carreira como editor. Depois da Terceiro Nome, eu passei para a Globo Livros, onde editei o selo Biblioteca Azul por alguns anos. Da Globo Livros, eu fui para a FTD Educação, onde eu estou até hoje. E aí, editando livros infantis. Aí mergulhei de cabeça na edição de livros para infância e para juventude. E você, em qual momento você começa a escrever também? Porque se eu deixei todas as recomendações possíveis para que Estevão Azevedo seja lido, a literatura adulta, se você também tem filhos, ficam as recomendações dos livros infantis do Estevão, que aqui eu tenho aqui todas obras completas, são vários e, enfim, a gente pode falar um pouquinho sobre eles aqui, né? Mas você se imaginava como escritor de livro infantil? Não, nunca me imaginei, porque é isso, eu não tinha nem tanto repertório, né? Eu li livros infantis na escola, mas não foi uma literatura, nem juvenis, né? Mas também não foi uma literatura que eu frequentei com afinco. Eu parei de ler livro infantil e juvenil muito antes da idade. Acho que com 10, 11, 12 anos eu já estava lendo literatura adulta, que era o que eu tinha em casa, né? Autores adultos. Começava a ler romances adultos. E o trabalho como editor e o fato de eu me tornar leitor novamente dessa literatura por ter tido filhos, né? Me obrigou a voltar a frequentar. Me fez abrir os olhos, né? Para a qualidade, para as obras-primas que a gente tem aqui, tanto no Brasil quanto no mundo. A literatura infantil e juvenil brasileira é riquíssima, maravilhosa. Então, eu ter que ler para as minhas filhas me obrigou a voltar a formar um repertório e como editor mais ainda. Então eu me dei conta do desafio que seria, né? O desafio linguístico mesmo. Qual foi o primeiro? Os dois primeiros, que foram meio simultâneos, foram o dia em que meu prédio deu no pé, da Companhia das Letrinhas, e Pronto, Foguete, Vamos, da FTD. Esses foram os dois primeiros que saíram meio simultâneos. Eu me dei conta do desafio que era para escrever para a infância, porque enquanto menor, o leitor mais desafiador, mais difícil. Porque como um escritor de textos adultos, a gente pode recorrer a tudo que a gente tem. Todo o repertório, todo tipo de experimentalismo, todo o espaço. A gente tem espaço, a gente tem páginas, a gente tem tudo. Né? O texto comporta todo tipo de gordura. É mais fácil enganar um leitor adulto do que um leitor criança. Porque para criança, não. Você tem que ser igualmente profundo, você tem que ser igualmente experimental, você tem que ser igualmente complexo, né? Porque a literatura para criança não é menor em nenhum sentido do que a literatura para adulto. Ou seja, ela é tão boa quanto para adulto. Só que você tem que fazer isso com restrições ainda maiores. Aí é muito mais oulipiano nesse sentido. Você tem espaço limitado, você não pode recorrer a referências que não são do universo infantil de forma, né, livre. E ainda assim você tem que tratar dos grandes temas da humanidade. Você tem que falar de morte, de criação, de amor, de afeto. Você tem que ser engraçado, você tem que ter profundo, Só que usando um repertório que possa ser compreendido do 0 aos 100 anos. Então é mais difícil de escrever. Por isso que muitos autores adultos não conseguem fazer a ponte para a obra infantil, para a literatura infantil, porque tem dificuldade de restringir as ferramentas com as quais você pode trabalhar. Nesse sentido, eu acho que se assemelha um pouco à poesia, mesmo a prosa para criança. Porque você tem que trabalhar com imagens, né? Mais do que com qualquer outro tipo de recurso. Você tem que ser muito preciso, né? Você tem que escolher a palavra precisa, né? Exata, que diz mais coisas ao mesmo tempo. Você tem que ser muito visual. Porque a criança se apega muito à imagem. O livro para as crianças, boa parte é ilustrado.
Então eu achei esse desafio fascinante, por isso que mergulhei nele de cabeça. E, inclusive, você tem um livro que é um livro-imagem, né? Que é o mais recente, Submerso? É um dos mais recentes, né? Para crianças é o mais recente, tem um Saiu pela juvenil, editora Caixote. da editora Caixote, uma parceria com o Vitor Belicanta, que é um grande artista. Ele é um livro de imagens, ou livro por imagens, ou, né? Como a gente chama, é um gênero da literatura. E é interessante, porque ele é um livro por imagens, porque quando eu comecei a escrever a história que eu queria escrever, eu logo me dei conta de que quase toda palavra era gordura. Não tinha necessidade. As imagens iam contar essa história muito melhor do que um texto verbal, né? Um texto por imagens, né? Uma narrativa visual. E aí eu fui cortando minhas próprias palavras até chegar a nenhuma. E aí eu convidei o Vitor para isso. Falei, Vitor, eu tenho uma história que é uma história que tem que ser contada apenas por imagens. Quer criar junto comigo? E a gente juntos criou Submersos. E aí tem a alegria agora de ele ser finalista do Prêmio Jabuti. Então, O mais recente, qual é desse? o Submersos É o é o Submerso. livro para infância mais recente. E aí tem Um Coração Moldado no Barro, que é um livro juvenil. É o primeiro livro para essa Primeiro faixa livro. etária, né, Aham. mais juvenil, que é um texto já que tem um pouco mais de fôlego, tem uma narrativa que se desenvolve mais, saiu pela Pera Book. A história de um menino que mora em São Paulo, estudante de escola pública do ensino médio, que gosta de poesia falada, né, de slam. E ele é criado só pela mãe, uma mãe solo, não sabe muito do pai, mas um dia a mãe chega e fala: a gente vai viajar para Caruaru porque seu pai morreu. E aí ele faz essa viagem com a mãe, que é uma viagem de formação, né? E lá ele descobre que ele tem a família do pai, não só existe, como ele tem um irmão, de uma relação posterior do pai. E aí ele vai viver dias em Caruaru com esse irmão que é de uma família de artistas populares, né? Os artesãos do barro ali, né? O mestre descendentes, né? Continuadores da arte do mestre Vitalino, aquele pessoal do Alto do Moura no Caruaru, que faz aquelas estátuas de barro muito famosas. E também com a cultura, com a poesia falada nordestina, que é de outra vertente, outra matriz, né? Os repentistas, né? Os cantadores. Então lá ele vai viver essa descoberta de que ele tem um irmão, que é diferente de ser uma criança da cidade grande, São Paulo, com uma criança lá de Caruaru. E aí ele vai descobrir laços de afeto com essa outra família, vai fazer as pazes com a própria história. Em paralelo, tem uma história dentro da história, ele gosta de história em quadrinhos. Então a gente também conhece a história em quadrinhos que ele tá criando, que é de um herói que se chama Rapper Fantasma, que luta contra um vilão que é o Senhor Vazio. Então, esse é Um Coração Moldado no Barro, que saiu pela Pera Books. Você, até o momento que você escreveu O Tempo de Espalhar Pedras, você ainda não tinha feito nenhum livro infantil. Nenhum livro infantil. Agora eu sei que você tem trabalhado num novo romance. Você acha que vai influenciar de alguma forma o seu trabalho como escritor, a sua percepção sobre a literatura, o fato de estar trabalhando bastante com literatura infantil e juvenil e vai afetar o seu processo criativo e o resultado final? Sim, acho que afeta. Acho que eu tô virando. Embora é perigoso dizer isso, porque quem lê não vai reconhecer, mas eu acho que eu tô virando um escritor mais econômico. Não significa que eu seja um escritor econômico, não tô longe do Dalton Trevisan, ou até de um Rubem Fonseca, né? Em que tem uma crueza, que a qualidade tá ali na síntese, né? Ou na crueza, né? Eu tô longe disso mesmo. Tenho frases longas, assim, hipérboles e tal, mas se comparado com o que eu fazia no Nunca o Nome do Menino, eu acho que eu tô caminhando para uma economia. Tô cortando excessos, cortando esses arroubos. Eu sempre gostei, como leitor, e gostava muito como escritor, ainda gosto, mas gostava mais ainda dessa prosa que não é transparente. Que ela se afirma todo o tempo. Eu sou uma construção, eu sou um artifício. O Raduan é um excelente exemplo. A frase do Raduan é repleta de rima, por exemplo. É uma primeiro, né, o Lavoura Arcaica, né? Os capítulos são gigantescos, o Copo de Cólera também não tem pontuação, é uma longa frase que se estende com rimas e recursos poéticos todos, métrica dentro da frase, a literação, a sonância. Eu gosto disso como leitor, né? A frase que fala: "Ó, eu sou uma construção". Não esqueça jamais que tem um escritor aqui. E escrevia dessa forma, muito dessa forma. E ainda escrevo. Mas acho que estou caminhando mais para uma economia, tentando usar esse recurso quando eu acho que ele é mais importante. Antes era repleto desse recurso, desses recursos da minha prosa, era repleta. Agora eu acho que caminho para uma concisão e acho que tem muito a ver com editar livro, editar e escrever livros para criança, assim. De tentar chegar no osso ali, no âmago do que é necessário, para não ter gordura. Quando o recurso é necessário, mas se não for necessário, vamos tentar ir pelo
A gente poderia conversar muito, muito mais, inclusive muito mais sobre os livros infantis. Espero que a gente possa fazer isso em outra oportunidade em breve. Eu queria só, antes da gente encerrar, não deixar de perguntar suas opiniões sobre o tema do momento, que é a inteligência artificial e a criação literária. Se você pensa sobre isso, se isso já apareceu no seu contato como editor, né, trabalhando com outras pessoas, se você tem alguma se isso é um possível problema para o mercado editorial, como você está enxergando isso, tanto na parte da criação artística, né, desenvolvimento, quanto nos possíveis desdobramentos dessa nova tecnologia em relação ao mercado profissional. É algo em que eu penso muito, sim, tanto como editor como como escritor. Como editor, eu penso que pode ser uma ferramenta que facilite alguns processos, né? Por exemplo, de pesquisa ou até de busca por um sinônimo, sei lá, descobrir se um fragmento está bem ou mal traduzido muito rapidamente, algo que eu poderia fazer autonomamente, com os materiais necessários, mas que levaria muito tempo. E a inteligência artificial chega na resposta precisa muito mais rápido do que um ser humano em alguns casos. Então, acho que como ferramenta, nesse sentido de agilizar certos processos que não estão no âmago da criação, eu acho isso legítimo. E aí a gente vai ver em que medida e de que forma, né, respeitando todos os direitos de todos os profissionais que trabalham com isso. Agora, como criar como uma inteligência que cria, né, a inteligência artificial generativa, eu acho que a gente vai ter que discutir juridicamente e filosoficamente, porque ela é capaz de criar textos e imagens muito competentes, até certo grau. Eu mesmo fiz um exercício de criar um livro infantil ilustrado a partir de um argumento meu, só para testar, numa dessas. E ele criou um texto que é totalmente competente. Tem personagens, tem uma voz dos personagens, ele seguiu a premissa que eu criei. As ilustrações eram ruins, mas eram ilustrações pertinentes. Eu diria assim que se eu pegasse esse conteúdo, editasse, publicasse, imprimisse e vendesse, ele seria vendido para um certo público que não tem muito repertório e nem muita exigência, nem muito letramento literário. Né? Um livro de banca de jornal vendido baratinho, ele poderia ser vendido. E, então, assim, talvez essa camada do mercado vá ser ocupada por criações automáticas de inteligência artificial, porque é impossível perceber se foi um ser humano ou não que criou. Eu já não consigo mais perceber. Então, eu acho que é isso. O mercado vai ser muito abalado, porque até um certo grau de apuramento, assim, de lapidação estética, a ferramenta chega. Mas para um leitor, para um apreciador de arte, que consegue perceber as nuances do projeto, que percebe às vezes que o maior valor da criação artística está no erro, na digressão, no desvio da norma. Uhum. Isso a inteligência artificial nunca vai fazer. Porque é isso, ela parte de um grande padrão mundial que ela reproduz. Né? Então ela busca o padrão, ela busca o que tem de convenção, então, mas a arte reside justamente no contrário. O meu texto, por exemplo, eu percebo isso. Muitas vezes eu escrevo um capítulo, uma cena de um livro, em que eu já sei o que vai acontecer. Mas o melhor momento do meu texto, no Tempo de Espalhar Pedras, tem vários pontos assim. É justamente quando pela sonoridade das palavras, quando pela estrutura do capítulo, quando pela sintaxe, eu começo a me afastar do que eu queria. A digressão vai ganhando corpo e eu acho aquilo bonito. E quando eu vi, eu fui totalmente na direção oposta. Não serve para nada na economia do capítulo, mas é o momento de maior beleza da prosa. Ou eu crio uma imagem, e os poetas fazem isso muito mais do que eu crio uma imagem que saiu meio automática, que eu nem consigo explicar o sentido dela, mas ficou tão potente. E esse é o ponto em que a inteligência artificial não vai chegar. Ou não vai chegar com facilidade, ou não vai chegar por enquanto. Uhum. E quem conseguir, o leitor que percebe que é aí que reside o valor de uma criação, esse nunca vai ficar satisfeito com o texto criado por inteligência artificial. Então, acho que a literatura vai virar uma coisa mais de nicho ainda do que já é. Como a poesia já é, como a música clássica. Vai continuar tendo espaço, vai continuar tendo público, mas uma fatia do mercado vai ser ocupada por essas criações mais automáticas, mais rápidas e mais lucrativas. E aí a gente vai ter que ver como lidar com isso. Para encerrar, você pode ler para gente um trechinho? Eu vou ler o início, então, do Tempo de Espalhar Pedras.
E vamos lá, Então, normalmente eu sou um leitor ruim, mas vamos tentar não estragar. E eu aproveito para agradecer então a sua presença aqui, de vocês que estão assistindo a gente, do Gargamel Studio, da União Brasileira dos Escritores. Muito obrigado. Vamos lá. Capítulo 1. Pedra, palavras de pedra. E agora era como se lhe arranhassem os ouvidos cada vez que imaginava a fala do marido. Cascalho e diamante, cada uma com sua maneira particular de ferir. Vitória expulsava com a vassoura de palha alguns restos de lama antiga da cozinha para o quintal e mastigava o oco da própria boca, que trazia ainda o gosto de terra que nela se impregnara após a queda. Sabia, e por isso na sala o pequeno altar em que nunca se apagaria a vela, mesmo que há dias não visse chama o fogão por garimpo fracassado. Sabia aonde a busca pelo diamante os levaria. O marido não. A filha só queria saber de outros trabalhos. Cada vez que o solo se abria e os presenteava com pedra suficiente para algumas moedas, mais se aproximava o momento, Vitória vaticinava, em que as fendas sempre mais e mais profundas acabariam por abrir uma fresta para o inferno. A novena não, nem o terço então, nada, nenhuma oração nessa hora. Quem rasga um ventre não tem medo de intestino. Com a terra, então, o que distingue? Diamante, convite do coisa ruim. Trilha de farelo de pão para a galinha. Destino, o facão. Obrigado.